Sócrates é um dos três maiores nomes da filosofia na antiguidade, juntamente com Platão e Aristóteles, cada um a seu modo. Esses filósofos deixaram sua marca na civilização ocidental. Os filósofos da natureza também são conhecidos como pré-Sócrates, porque vieram antes de Sócrates. Contudo, não é apenas de ponto de vista temporal que Sócrates representa um dívio ou águas, mas também do ponto de vista geográfico. Ele é propriamente o primeiro filósofo nascido em Atenas. Sócrates tornou-se conhecida principalmente por meio de seu aluno Platão, que escreveu muitos diálogos tendo Sócrates como interlocutor. E quando Platão põe as palavras na boca de Sócrates, não sabemos se elas correspondem ao que de fato ele teria dito. Portanto, não é fácil discernir entre o que são os ensinamentos de Sócrates e o que é a própria voz de Platão. Esse problema ocorre também com outras personalidades históricas, que não deixam seus pensamentos registrados por escrito. O exemplo mais famoso é o de Jesus Cristo, porque não tem como verificar se o Jesus histórico teria dito o que Mateus ou Lucas afirmam que ele disse. Da mesma forma, o Sócrates histórico também é para nós um eterno enigma. Porém, saber entre o que o Sócrates era de verdade não é tão importante, pois a imagem que Platão fez de Sócrates é o que inspirou o pensamento ocidental pelos 2.400 anos seguintes. Mas Sócrates não teria se tornado filósofo famoso se apenas ficasse escutando o que os outros lhe diziam. Tampouco teria sido condenado à morte por isso. No começo de uma conversa, ele apenas fazia perguntas, como se não soubesse de nada. Ao longo do diálogo, seu interlocutor era levado a reconhecer as fraquezas do seu modo de pensar. O interlocutor era posto contra a parede, tendo por fim que reconhecer o que era certo e o que era errado. Disse que a mãe de Sócrates era parteira. O próprio Sócrates comparava seu mister à arte de dar à luz o conhecimento. Uma parteira não é responsável pelo nascimento dos bebês. Ela apenas está ali para ajudar o transcurso do parto. Assim, Sócrates via sua tarefa de ajudar os homens a parir o raciocínio correto, pois o verdadeiro conhecimento nasce do íntimo do indivíduo. Não pode ser imposto por outros, somente o conhecimento interior é autêntico da compreensão. Exatamente bancando o ignorante que Sócrates obrigava as pessoas a usar sua razão. Sócrates fingia-se alheio ao tema de conversa, ou aparentava uma ignorância que não tinha. Não era para atormentar seus contemporâneos que Sócrates os perseguia dessa forma. Algo dentro dele não lhe deixava escolha. Ele dizia que sentia um clamor divino dentro de si. E protestava, por exemplo, contra o fato das pessoas serem condenadas à morte. Ele se recusava a denunciar seus companheiros políticos. No ano de 399 a.C., uma maioria de um júri de 50 membros o condenou por induzir o culto a novos deuses e conduzir os jovens ao mau caminho. Ele poderia muito bem ter implorado clemência e poderia ter salvado sua pele apenas abandonando Atenas. Mas se tivesse feito isso, ele não seria Sócrates. O ponto é que ele tinha sua consciência e a verdade em mais alta conta do que sua própria vida. Ele garantia que tudo que fizera tinha como objetivo o bem do Estado. Pouco depois, cercado pelos inimigos mais próximos, bebeu um cálice cheio de veneno Sócrates e morreu. se diferenciou dos sofistas num ponto muito importante. Ele não se considerava um sofista, isto é, uma pessoa culta e detentora de um conhecimento específico. Ao contrário dos sofistas, não aceitava pagamento por seus ensinamentos. Não. Sócrates se intitulava um filósofo, na verdadeira acepção do termo. Um filósofo significa alguém que aprecia ou está à procura do conhecimento.